Todo mundo sabe que a devoção católica à Nossa Senhora Aparecida é uma celebração religiosa genuinamente brasileira. E todo brasileiro sabe que Aparecida é o nome da cidade do interior de São Paulo, onde fica a grande basílica que homenageia essa entidade católica, essa cidade que recebe milhares de turistas durante o ano e, claro, principalmente no dia 12 de outubro, a data em que os católicos comemoram o dia de Nossa Senhora Aparecida. O que provavelmente ninguém sabe é que lá é onde eu passei um dos dias mais quentes da minha vida, mas também isso nem é interessante, nem importa, né? E antes de contarmos tudo sobre essa santa católica, acho que é importante entender que no conceito católico as palavras Nossa e Senhora formam uma expressão que se refere a Maria, mãe de Jesus, ou mãe de Deus, como querem ainda alguns. Portanto, todas as vezes em que se acredita que ela se manifestou, é como dizer que são manifestações de Nossa Senhora, ou seja, de Maria, que nem sempre são através de pessoas. Nossa Senhora do Carmo e Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, se referem a duas cidades. Nossa Senhora das Dores se refere a momentos específicos de sofrimento. É como se Maria, mãe de Jesus, fosse assim uma santa bombril, sabe? Com mil e uma utilidades. E ela estivesse habilitada para atender os mais variados tipos de demandas, por isso é capaz de se manifestar através de pessoas, em lugares, ou mesmo através de objetos, como aliás é o caso que contaremos aqui neste vídeo. Agora que estamos entendidos sobre o conceito da expressão Nossa Senhora, podemos começar a contar a curiosa história da padroeira católica do Brasil e responder a pergunta que está no título deste vídeo. Afinal, ela era mesmo negra? Ah, claro, sem esquecer de pedir o seu like abençoado no vídeo, sua inscrição devota no canal e pedir que você dissemine essa mensagem compartilhando nosso vídeo com todos os amigos católicos que você... Melhor, compartilhe com quem seja somente curioso como nós e você. Dá prazer, mas também um trabalhão fazer um vídeo como esse, então nós merecemos essa moralzinha, né? É possível que você já tenha suposto que Aparecida não era o nome de uma pessoa. Hoje é uma cidade autônoma, mas no século XVIII o nome se referia ao lugar que fazia parte da cidade de Guaratinguetá, que fica no Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Aparecida, na verdade, se emancipou só em 1928. E a nossa história começa na segunda quinzena de outubro de 1717, quando a população local organizava uma recepção a Pedro Miguel de Almeida, Portugal e Vasconcelos. Esse era o nome do cara. Ele passava ali pela região. Naquele mesmo ano de 1717, esse tal Pedro Miguel tinha sido nomeado pela coroa de Portugal para governar a capitania de São Paulo e Minas de Ouro. Na época, essa capitania englobava parte do que é hoje as regiões do Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Por causa da chegada da comitiva do governador, alguns pescadores foram até o rio Paraíba para pegar peixes que seriam oferecidos para o nobre sujeito. Essa coisa de gente do povo reverenciar quem governa é um infeliz costume já muito antigo, né? Entre os pescadores que foram para o rio, haviam 3 amigos que se diziam devotos da Virgem Maria e eram bem conhecidos ali na região de Aparecida, em Guaratinguetá. Eram eles João Alves, Felipe Pedroso e Domingos Garcia. Após algumas horas, num marasmo total, sem pescar nada, resolveram jogar a rede uma última vez, vai que! E ao puxarem, perceberam que havia um objeto preso nela. Era a estátua de uma imagem sacra, mas sem cabeça. Por algum motivo que eu mesmo não sei, jogaram a rede de volta e pescaram a cabeça da estátua. Os 3 pescadores se sentiram agraciados pelo achado e, com fé, resolveram jogar a rede novamente e novamente e novamente. E a cada vez que puxavam a rede, eles traziam muitos peixes que eram colocados no barco até que este ficou tão cheio que quase afundou. Se essa é uma história ou não de pescador, eu não posso afirmar. O fato é que quando os 3 começaram a contá-la, não foi muito difícil de atribuir como um milagre esse evento. Afinal,
é impossível não relacionar essa história com a história bíblica do dia em que Pedro conheceu Jesus. Era tarde e Pedro estava muito aborrecido porque tinha passado o dia inteiro no barco e nada havia pescado. Jesus insistiu que ele fosse até determinado ponto do lago de Genezaré e jogasse a rede novamente. Pedro, num primeiro momento, não quis, mas foi convencido e, ao jogar a rede, pescou o peixe até umas horas. E aí, com isso, ele foi convencido a seguir Jesus. Essa história está na Bíblia, é verdade. Conforme a história dos pescadores de Aparecida foi sendo espalhada por aqueles 3 amigos, estava dado o início à devoção à santa. Mas talvez você esteja se perguntando: que santa? Afinal de contas, era uma imagem que foi encontrada, no rio. Bom, o consenso é de que a estátua representava a imagem de Nossa Senhora da Conceição, padroeira de Portugal, e na época considerada a padroeira de todos os territórios colonizados por ele. E hoje ela é considerada a padroeira de todos os países e regiões de língua portuguesa. Portanto, o título correto da padroeira do Brasil é Nossa Senhora da Conceição Aparecida. A imagem encontrada pelos pescadores tem 36 centímetros e é feita de terracota, um material constituído de argila cozida muito usado em artesanato. Alguns estudos indicam que a autoria da imagem seria do Frei Agostinho de Jesus, um monge de São Paulo muito talentoso em fazer imagens sacras, quase sempre com lábios sorridentes, queixo encravado, flores em relevo no cabelo, broches de 3 pérolas na testa e porte empinado para trás. São características muito encontradas nas estátuas feitas pelo Frei Agostinho e também na imagem achada lá no Rio Paraíba. Assim, naquela época do Brasil colonial, imagens quebradas eram jogadas em rios, quando não enterradas. Como se vê, o desrespeito aos rios é algo bem antigo, né? Bom, outros milagres são atribuídos à imagem. Tem a história de um escravo chamado Zacarias, que estava preso por grossas correntes e durante uma fervorosa oração à frente da imagem, as correntes se romperam, deixando Zacarias livre. Tem a de um cavaleiro de Cuiabá que passava em Aparecida, zombou dos fiéis e, para provar que aquela devoção era uma bobagem, tentou entrar na igreja com seu cavalo. Uma das patas do animal prendeu numa pedra da escada da Basílica Velha, a marca da ferradura ficou na pedra e o cavaleiro, caído, se arrependeu e depois se tornou um devoto. Tem uma outra história que conta que uma menina de Jaboticabal acompanhou a sua família muito pobre numa viagem a pé até a Basílica da Santa. Ao chegar próximo da estátua, a menina disse que era muito linda aquela imagem. Todos se espantaram com a declaração dela, pois era cega desde nascença, mas teria começado a enxergar dali por diante. Teve também a história de um homem salvo do ataque de uma onça após orar a Nossa Senhora Aparecida. Teve também um garoto que foi salvo da correnteza de um rio enquanto seu pai orava no barco de onde o menino tinha caído acidentalmente. Enfim, além dessas histórias, tem várias outras consideradas milagres atribuídos à imagem da santa. Quanto à Catedral Basílica Santuário Nacional de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, sim, esse é o nome oficial do local onde está a imagem original encontrada. Ele é o maior templo católico do Brasil e o segundo do mundo, perdendo apenas para a Catedral do Vaticano. Começou a ser construída em 1946, e por causa de toda a devoção brasileira e das histórias que se contam, em 1980 foi consagrada pelo Papa João Paulo II, que estava aqui em visita pelo Brasil. Por causa disso, embora seja laico o nosso país, foi também em 1980 que se instituiu o dia 12 de outubro como feriado nacional. Após ser retirada do rio, a imagem ficou na casa de um dos pescadores. Em 1743, foi autorizada a construção de uma igreja para santa, pois o culto a ela não parava de crescer. Em 1843, foi construída a tal Basílica Velha, que já citamos aqui. Em 1888, a princesa Isabel doou um manto azul à imagem, adornando com pedras preciosas e uma coroa de ouro.
A partir do início do século XX e até a Copa de 50, a seleção brasileira de futebol jogava com uniformes brancos, que foi considerado amaldiçoado após a seleção perder a final da Copa do Mundo no Maracanã em 1950. E em 1958, o uniforme verde e amarelo já era tradicional. Mas na final da Copa do Mundo, lá na Suécia, o Brasil enfrentaria o país anfitrião, que também jogava de uniforme amarelo. Paulo Machado de Carvalho, chefe da delegação, sugeriu que fossem compradas camisetas azuis em homenagem à padroeira, pois acreditava que a Santa ajudaria o time. Se houve interferência da Santa, não dá pra saber. O fato é que a seleção brasileira ganhou por 5-2 e ganhou finalmente o seu primeiro título mundial. Mas é a pergunta do título do vídeo. Afinal, a Santa era negra? Bom, acho que já demos pistas da resposta, mas se você não pescou, é claro que a gente conta. Só não posso deixar de pedir seu like, sua inscrição, seus comentários. Você sabe, né? Afinal, depois de tudo que contamos aqui, estamos merecendo a sua bênção no like e a sua inscrição de volta. Senão a gente conta tudo pra Santa, hein? Bom, como dissemos, Nossa Senhora, como qualquer outra Nossa Senhora, é a expressão que se refere sempre a Maria, mãe de Jesus, e toda manifestação com imagens de santa é atribuída a ela, quando ocorre em lugares distintos. Também dissemos que as imagens sacras eram jogadas nos rios quando quebradas. O mais provável é que a imagem encontrada era colorida e foi enegrecida pelo tempo que ficou nas águas do rio. Após ser colocada para veneração, a fumaça das velas também contribuiu para o escurecimento da imagem. O culto à santa, portanto, começou no povo, principalmente entre os negros, e só depois foi autorizado oficialmente pela igreja. Apesar de Nossa Senhora ter então se tornado negra com o tempo, não se pode desprezar o fato de que o Brasil era um país escravocrata, principalmente naquela região que tinha muitas fazendas explorando força de trabalho escravo. A imagem enegrecida ter sido pescada foi vista como um sinal de denúncia contra a escravidão. Negros não tinham liberdade, não eram respeitados, e a crença é que a Mãe de Deus apareceu em uma imagem negra, como se dissesse que eles tinham de ser libertados e respeitados. Oxum, que é a entidade das águas doces nas religiões afros, foi sincretizada com Nossa Senhora Aparecida. A escravidão oficialmente acabou, mas ainda há muito o que fazer para diminuir a desigualdade e o preconceito racial no Brasil. Que todas as Nossas Senhoras nos ajudem, porque uma só acho que não dá conta. Bom, esse era o recado de hoje, canal Teles da Luz. Até o próximo.